eu acho muito bacana esse poder que a arte tem de mexer com você a ponto de realmente transformar a tua vida, É, sabe? No mínimo vai te fazer pensar sobre alguma coisa, sim, né? E isso te leva para um outro totalmente. patamar de consciência, porque eu acredito que a arte ela traz consciência. Bem-vindo então ao nosso podcast de hoje. A gente tem uma convidada super especial e a gente vai falar de como a arte transforma os espaços e transforma principalmente a vida das pessoas. A nossa convidada de hoje é a Zilda Franetti, ela é dona da galeria, tem o mesmo nome, né, Zilda, aqui em Curitiba. Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu cheguei em Curitiba e a gente tem um relacionamento muito bacana já há algum tempo. A Zilda sempre está nos proporcionando obras maravilhosas para os nossos projetos. E eu queria que ela se apresentasse também um pouquinho, contasse um pouquinho sobre ela. Tá bom. Então, obrigada, Lu, pelo convite. É uma alegria estar aqui com você e poder contar um pouquinho, né, do meu trabalho e tal, porque, na verdade, o meu trabalho se confunde com a minha vida. Eu não sei nem separar uma coisa da outra, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, você vai trabalhar até quando? Eu falo, até morrer, porque, para mim, não tem separação. E já faz, né, vai fazer 42 anos que eu trabalho com arte. E o ano retrasado, em 2024, quando ia fazer 40 anos que eu tinha começado, a gente resolveu fazer um livro sobre a história da galeria, porque as pessoas começaram a dizer, né, faça um livro, faça não sei o quê. Eu falei, mas livro do quê? Vou contar o quê? Ah, contar a história da arte em Curitiba, no Paraná, nesses 40 anos. Porque você fez tanta coisa, tanta exposição, que a arte passou pela sua galeria. Então, a gente fez esse livro aqui que conta, e é uma história em fotografias, né? De muita gente, muitas artistas, arquitetos, clientes, pessoas queridas que frequentaram. E é engraçado, porque eu não estudei arte, né? Estudei depois, mas eu fiz psicologia, né? Meu pai era psiquiatra, minha mãe psicóloga, e eu fui fazer psicologia, acho que por macaquice. Mas daí eu fui morar em Londres, que eu tinha um tio que morava lá, um tio e uma tia. E um dia eu conversava muito com meu tio, e ele era uma figura muito engraçada, ele era presidente da Organização Internacional do Café, então ele era uma cabeça muito aberta. E ele falou assim: Você tem certeza que quando voltar para o Brasil você vai ser psicóloga? Eu falei: Vou, né, tio, me formei e tal. Mas pense melhor, você não tem muito perfil. Você gosta muito da vida alegre, das coisas de arte, de passear, né, de viajar. E eu fiquei assim, né? Você se imagina sentada ouvindo problemas alheios muito tempo? Eu falei, não, eu acho melhor você pensar de novo. Aí eu tirei o Proficiency, né? Estudei muito inglês, voltei com o Proficiency, fiquei um ano e meio lá. E eu não sei porque eu enlouqueci com a arte lá, assim, com essa coisa de visitar exposições, museus. E eu não entendia, me vinha na cabeça muito assim, mas por que eu estou estudando desse jeito? Porque eu estudava muito profundamente. Viajava pela Europa só para estudar arte, comprava guias e ficava lendo, e ia tudo que eu podia. Ia toda semana à National Gallery, o British Museum, ia visitar galerias, parecia uma louca, uma menina de 24, 25 anos. Eu comprava a Time Out, via quais eram as exposições importantes, e ia, tocava a campainha e entrava, né? Não tinha mínimo medo, vergonha, nada. Hoje em dia eu teria mais do que Aham. naquela época. E então foi uma coisa muito louca, porque quando eu voltei, eu percebi que eu não ia ser mais, ia trabalhar com psicologia, e eu cheguei aqui 2 dias depois, eu fui chamada para dar aula na cultura inglesa. Então, durante 2 anos eu dei aula na cultura, né, porque meu inglês era maravilhoso. Aham. E a arte, eu fiz muita amizade com muitos artistas, né? Então, a arte, continuei com a história de visita a exposições e tal, mas eu não tinha nada a ver com isso. Aí fui indo, casei, né, em 83, em 84, minha filha tinha acabado de nascer, e minha mãe foi para Londrina, minha mãe trabalhava com as fazendas do meu avô no norte do Paraná, e ficava em Londrina. Aí um dia ela chegou e falou assim, engraçado, eu estava lá, cheguei no hotel e eu vi um agito na galeria de arte que tem do lado do hotel, e fui lá ver o que era, tomei banho, desci e fui lá. E eles estavam fazendo um consórcio de arte. Aí eu comecei, consórcio de arte? Eu e meu ex-marido.
Eles fazem um sorteio e fazem uma festa, uma alegria. E daí as pessoas ganham o sorteio e levam o quadro. Aí nós ficamos assim, vamos fazer aqui. Aí eu liguei para o Zimmermann, que era meu amigo, né, o artista, tinha morado em Londres na mesma época que eu. Falei, Zizi, a gente quer ir aí conversar com você. Aí fomos, contamos. Ele adorou a ideia e foi o primeiro artista que a gente começou a fazer, com 2 grupos, assim. E aquilo foi uma coisa... Eu nunca pensei em trabalhar com arte, nunca tinha me passado pela cabeça. Aí, o primeiro grupo, os primeiros 2 grupos de 10 pessoas já eram 20 clientes no primeiro mês. Sim. No segundo, já eram 60 pessoas. Né? Eu sei que em 6 meses a gente tinha 700 clientes, era uma coisa maluca. Era assim, a gente sabe quando você não entende muito bem o que está acontecendo. Aí a coisa foi crescendo, aí todas as galerias começaram a fazer o tal do consórcio, e tinha gente que fazia em casa, aí foi um away. Aí a gente alugava salas de hotéis para fazer eventos. E era uma festa, né? Trazia os artistas conversavam com as pessoas. E só muito depois eu fui descobrir que eu comecei incentivando o colecionismo, porque é o que era. Com certeza. As pessoas compravam, né? Daí tinha o sorteio, entravam no grupo, pagavam em 10 vezes o preço da obra. Na época era dólar, porque era aquela época da hiperinflação. Sim. E daí até hoje eu encontro gente que fala assim, Zilda, eu só comprei obra de arte naquela época. Ou, nossa, Zilda, eu comecei a minha coleção com você. Então, eu fui descobrir isso quando eu fui fazer o livro dos 40 anos, que eu comecei incentivando o colecionismo e aproximando pessoas da arte, porque a gente fazia muita questão de trazer o artista para essas reuniões para conversar com as pessoas. E as pessoas amavam isso, né? Todo mundo gosta. Eu adoro também, né, conversar com artista. Eu acho que isso é muito legal. Eu quero te fazer algumas perguntas. Claro, disso, porque por favor. Já falei muito. Minha cabeça foi assim, a mil. Primeira coisa, vamos começar de trás para frente. O contato do cliente com o artista, eu acho que é muito, muito bacana, porque o artista ele consegue passar para o cliente exatamente qual foi a intenção, o que ele fez. Porque quando a gente fala de uma obra de arte, você não está falando só de técnica, né? Não. Você está falando de muito mais. Fala um pouquinho disso para a gente, Zilda. A arte, a gente tem que pensar, a arte é feita por gente, né? Para gente. E um artista, quando faz uma obra, quando ele começa a pensar em ser artista, ou não pensa, vai sendo desde pequeno, se expressando com muita facilidade e tal, ele está querendo passar para os outros coisas dele, ele está pondo para fora a visão de mundo dele. Emoções, vivências, coisas que ele viu, que ele passou na vida, dores, alegrias. Ou seja, ele está pondo para fora o que ele tem dentro dele. Né? Isso não só artes visuais, isso música, tudo. Música, dança, cinema, teatro, tudo. E, inclusive, hoje em dia se considera também gastronomia, alta gastronomia. As pessoas são meio artistas, né? Com certeza. Então, tudo isso, a pessoa está passando para os outros emoções. E está passando para pessoas que também têm emoções. Então, vai mexer com as emoções dos outros, né? E não eu acho assim, é muito emocionante quando você vê uma pessoa, a gente está com as obras na galeria e vem uma pessoa e fica parada olhando e fica, nossa, isso aqui está me lembrando uma época que eu estava não sei o quê, uma coisa que me aconteceu, meu pai não sei o quê, sabe essas coisas assim? Eu acho que daí que eu acho que a arte realmente encontra não é função, mas em si o propósito dela. Não é só olhar para aquilo e falar bonito, feio. É uma coisa. Até porque o bonito e feio é relativo, né? O que é bonito para você pode Tem gente que acha coisas lindas que outros acham horrível. Exatamente. Não quer mesmo dizer essa nada. avaliação de bonito e feio não fecha. Não, fecha só para gente. É só para gente. É totalmente introspecção, né? Mas é uma coisa assim muito. Mas na verdade isso é pessoal. Mas existem coisas que são maiores, globais. Então, você olha uma pintura do Picasso, você pode não gostar. Ai, que coisa horrorosa. O que é essa mulher toda desmontada que ele fez aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, aquilo pode mexer com você e falar, nossa, é outra forma de olhar a vida, né? De outra forma. Como é que a pessoa desconstrói uma pessoa? Né? Corta tudo em quadradinho. Então... Tem um psicólogo italiano que eu gosto muito, que ele chama Antonio Meneghetti. E ele tem um livro que chama O Em Si da Arte.
E ele fala muito que a arte faz o inconsciente despertar. Eu acredito muito nisso, porque no fundo, a arte mexe com isso que você está falando, com o nosso lado inconsciente Sim. e sensível. Então, muitas vezes, quando eu olho para uma obra de arte, eu falo, não gostei, pode parar e observar mais, porque ela está tocando em alguma coisa em você. Com certeza. Porque quando você aprecia a arte pela arte, você vai ter curiosidade. Sim. Você vai querer saber o que ele... Foi exatamente o que você falou. O que ele quis falar, o que representa, qual é a cultura, qual é a economia, em que sociedade que esse artista está. Há muito tempo atrás, quando eu fiz História da Arte, foi comentado durante a aula, por exemplo, a criação da Marilyn Monroe, né? E como os Estados Unidos usam muito a arte, principalmente cinematográfica, para passar conceitos. Então, a Marilyn foi uma personagem criada num período de guerra, então precisava acalmar os ânimos, se trabalhou com ela. Quando você via antigamente, por exemplo, os filmes do Jerry Lewis contracenando com negros, né, em papéis muito próximos, era um combate à Guerra Fria. Sim, com a Rússia, porque a Rússia dizia que os Estados Unidos, a União Soviética na época, né, dizia que os Estados Unidos eram um país racista, e eles com filme, não debatiam contra, mas com filme eles mostravam o contrário. Tinha que mostrar outra coisa. Então, essa questão do artista passar essa emoção, eu acho que isso agrega tanto para a gente, e aí eu volto para o que você fez de psicologia. Você não está no caminho errado, porque no fundo, a arte mexe com o teu psicológico, com o teu emocional. Nunca me arrependi ou achei, puxa, perdi tempo. Não, de jeito nenhum, porque eu acho que pelo contrário, né? Me ajuda muito, me ajudou em todos os sentidos, com a arte e com as pessoas, com tudo para entender. Porque realmente quando você olha para às vezes a pessoa olha para uma obra de arte, se sente mal, você pode saber, está mexendo com a sombra dela, está mexendo com, né, com outra coisa. E quando gosta, também é uma informação, muitas vezes assim, na galeria, às vezes a pessoa entra, galeria para começar é um espaço que dá medo. Né? Por quê? Eu adoro. Muita gente tem medo de entrar em galeria, porque as pessoas dizem isso para a gente, até arquitetos já me disseram isso. Eu tenho medo de entrar em galeria, mas por que você tem medo? Eu não sei o que falar. Mas não é para falar, é para sentir, tem que falar. Olha, sentir. Sente. Se quiser falar, você fala, se não quiser. E outra, quem tem que saber de arte é que sou eu, não é você. Eu te respondo o que você quiser, o que eu souber, eu te ajudo. Mas é uma coisa assim que mexe, que dá, às vezes as pessoas falam, mas arte para quê? No mínimo, para autoconhecimento. A partir do momento que você olha para uma coisa e diz assim, gostei, nossa, isso aqui gostei, é uma informação sobre você. Você gosta de cor, você não gosta de cor. Você gosta de forma imagem. geométrica. É uma informação de autoconhecimento, e não existe nada mais importante na vida do que se conhecer. É uma economia de tempo, de dinheiro, você se conhecer. A vida fica muito mais fácil. Né? Não é tanta gente faz terapia, tanta gente procura, né, ajuda nesse sentido, porque a gente precisa se conhecer. Zilda, nesse sentido, quando a gente pensa em colocar uma obra de arte na casa de um artista ou em algum escritório, uma área corporativa, você então acredita que a arte modifica o ambiente? Como que você percebe isso? Eu acho assim que modifica, para mim, eu não consigo viver sem, né? Quando eu mudei, todas as vezes que eu mudei, eu acabo pendurando as obras nas paredes antes de arrumar as coisas, porque eu não consigo ficar. Mas eu acho que muda, porque é interessante até você, por exemplo, se você tem uma sala de reuniões em que coisas muito tensas são feitas, você não pode pôr uma obra tensa, uma obra, como dizia o Júlio Peckman, nervosa. Você tem que pôr uma coisa que acalme, porque realmente aquilo vai mexer com as pessoas. Você põe uma obra vermelha, cheia de movimento, com certeza aquilo, as pessoas ficam mais, né, mexidas. Se você põe algo mais calmo, mais tranquilo, cores mais leves, uma paisagem, aquilo vai fazer com que a pessoa lembre de momentos mais relaxantes, mais calmos, porque toda obra vai puxar alguma coisa de você, mesmo para pessoas que acham que não estão nem aí, que não estão nem percebendo o que está acontecendo, mas estão. A gente sabe, por exemplo, é estudado isso, que numa exposição, num museu, por exemplo, as pessoas ficam de 3 a 4 segundos na frente de uma obra. Isso é zero, né? É zero. É quase não ver.
Mas isso é meio assim. Então, a não ser, claro, se você já tem um interesse, você vai, para, olha, mas o geral é isso. Então, E é tão interessante, né? Porque a gente vai em museus, eles têm bancos para você sentar e poder apreciar a obra, né? sim, E eu acho que isso vai muito pela educação também, né? De você sim. começar a conscientizar as pessoas, de olharem além do óbvio, né? E Porque se às vezes, perguntar do porquê, por e quê, né? principalmente a obra figurativa, ela é fácil, relativamente fácil de você entender e difícil de você aprofundar. É. Porque você viu a imagem, você entendeu o contexto E e pronto. você relaciona com fotografia. Sim, agora a obra é mais contemporânea. Você é uma das primeiras, a primeira galeria Primeira do galeria Paraná contemporânea. contemporânea. Ela é mais difícil de apreciar, né? Uma vez eu estava no MAN, em São Paulo, e estava tendo uma exposição numa sala gigantesca e apenas um foco de luz e um copo no meio, com meia água. Eu estava com um grupo de pessoas e o pessoal começou a rir, né? Então as pessoas passam direto e elas não avaliam o que aquilo Pensam, né? porque era só um copo no centro de uma sala gigante, mas tinha música, tinha muitas coisas que mexiam com a gente. Então, como é importante você ir além, né? Eu acho que esses dias a gente estava comentando também sobre Inhotim, e Inhotim agora está muito em voga, mas assim, quando começou foi bem criticado. Foi. E principalmente em obras ali, você pega do Tunga, são obras Mas que são muito questionadas. na verdade, o que ele fez ali, o Bernardo Paes com o Iotim, foi uma coisa maravilhosa, porque ele faz com que as pessoas olhem para a arte contemporânea. Porque a arte Exatamente. contemporânea é difícil, ela é complicada, até para a gente. Eu, às vezes, vejo umas coisas que eu falo, mas o que é isso? O que estão querendo com isso? Mas uma das coisas, das funções da arte contemporânea, que é valorizada, assim, é mexer com a gente. Exatamente. É tirar da É te zona de provocar. conforto, é provocar. Ela Então, é provocação. se você não, a gente não vai ser provocado hoje em dia por um retrato, por uma pintura, mesmo porque a gente já tem tanto na cabeça dessa imagem mimética do mundo. E hoje com IA se faz Você coisas faz absurdas. 1000 coisas. Aí você pega essa do copo com uma luz. Pense bem, se você resolver pensar, um copo pela metade, o copo está cheio, o copo está vazio, né? Toda aquela coisa. E por que essa pessoa botou esse copo aqui? Você parou e pensou 5 segundos, já está bom, você já está pensando. Né? E esse tipo de questionamento é que a arte contemporânea busca. Claro, como tudo na vida, tem coisa que não leva a nada, porque é porcaria mesmo. Sim. Não é porque é contemporâneo que todo mundo é gênio. Então, mas quando a gente vê uma boa, você não precisa nem explicação. Você fica olhando, né? E tem algumas obras que elas são tão provocativas e provocativas no sentido de questão social mesmo, né? Você citou o Picasso. Quando eu vi Guernica pessoalmente, para mim aquilo foi assim, eu fiquei em estado de choque. Eu também. Literalmente em estado de choque. E o tamanho dela, e você vê aquele grito. Eu fico arrepiada aqui, porque assim, o que ele estava fazendo na época? Era um protesto silencioso, né? Era dele para o mundo, mas era um protesto gigantesco que reverbera até hoje. Então, eu acho muito bacana esse poder que a arte tem de mexer com você a ponto de realmente transformar a tua vida, sabe? No mínimo, vai te fazer pensar sobre alguma coisa. Sim. Né? E isso te leva para um outro patamar de consciência, porque eu acredito que a arte ela traz consciência. Ela te faz tomar decisões mais conscientes, que vão muito além de, tá todo mundo fazendo. Até isso é uma coisa muito legal para a gente falar, por exemplo, porque a gente tem alguns clientes, algumas pessoas que são colecionadoras de arte. Né? O que faz uma pessoa, na tua visão, desejar colecionar arte? Porque uma coisa é eu comprar um quadro, Lu, olha um quadro na galeria para colocar no meu projeto, que eu quero deixar minha sala legal, eu quero deixar meu quarto confortável, meu escritório bacana. Aí a pessoa está com um foco muito estético, né? Mas quando a pessoa começa, ela compra o primeiro quadro, e aí ela vai comprar o segundo, aí ela... O que faz isso? Tudo de coleção, né? É como a pessoa que começa a colecionar carrinho ou qualquer outra coisa que ela colecione. Tem pessoas que são mais colecionadoras que outras, né? Então, isso é uma coisa da pessoa mesmo. Mas é porque ela vai se apaixonando mesmo. Ela olha para ela às vezes comprou a primeira só
para decoração mesmo. Sim. Mas daí ela começa a conviver e fala, nossa, mas que bacana isso. Isso aqui mexe comigo, não sei nem o que é, mas mexe. Aí, dali a um tempo, ela vai, passa por uma galeria ou vê alguma coisa e quer comprar outra e tal. E daí vai indo e vai colecionando. Aí tem formas diferentes. Tem pessoas que só vão comprando. Eu gostei disso, gostei daquilo, vai indo. A pessoa vai começando a comprar obras mais caras, de artistas mais conhecidos. E tem outros que já compram com uma certa organização. Então, fala, eu só quero obras abstratas, ou eu só quero obras de artistas modernos, ou só obras de artistas contemporâneos, só quero obras de paranaenses, só quero obras, sabe? Tem o foco, daí você faz tem como é que chama? Uma organização em que você pensa na forma que você vai colecionar. Isso tem muitos art advisors hoje em dia que fazem isso, a gente faz também na galeria, que você vai dando uma cara para aquela coleção, se a pessoa quiser, né, fazer isso. Agora, muitas são só porque é o gosto mesmo da pessoa, é o gosto, ela vai fazendo. E toda coleção tem a cara da pessoa. Não existe uma coisa assim, esta coleção é uma coisa abstrata. Não, aquilo é a pessoa que criou que fez aquela coleção, está pondo dela, está pondo as emoções dela, está pondo a maneira dela de ver a vida. E aí entra um papel de curadoria da galeria, né? De poder ir orientando, porque isso que você está falando é uma curadoria, É né? a curadoria. É como a gente faz aqui no escritório, por exemplo, quando a gente está projetando um ambiente, a gente sempre entrega para o cliente o ambiente total, inclusive com obras de arte que a gente sugere, que a gente coloca, porque a gente entende que isso é uma curadoria. Pelo menos para a gente aqui, a obra de arte ela é complemento total de um projeto. Eu não consigo pensar um projeto de interiores e pensar que o quadro, ou que a escultura, ou o que for, não vai entrar ali naquela conversa. Então, e isso vai para qualquer elemento plástico, né? Cor, textura, forma, o que for, mas assim, faz parte da curadoria nossa, entregar o ambiente completo para a pessoa. E acho que isso também facilita a questão do colecionismo. Agora, tem uma coisa assim que eu acho, claro, que você deve fazer isso tudo junto com o cliente, né? Exatamente. Porque ele tem que gostar. Exatamente. Porque eu já vi gente que chega e fala assim, eu gosto desse, mas o meu arquiteto mandou comprar aquele, então... Gente, é você que vai conviver. E arte é parente. Você gosta de conviver com parente chato? Não gosta. Então, não compre coisa que você vai olhar e vai lembrar. Puxa vida, eu comprei isso, mas não tem a ver comigo. Compre o que tem a ver com você. E nem pensar. Aqui, a gente sempre fala muito que a gente trabalha para o cliente. Sim. Tá? Então, assim, nós temos a informação, a gente sabe o que tem que ser feito, a gente estuda sobre isso. É um facilitador, né? Mas a gente tem que fazer para a pessoa. Para a pessoa. Porque, inclusive, existem estudos de neurociência que mostram quanto um ambiente que provoca irritação de alguma forma prejudica, inclusive, na saúde física. A saúde. Não é só qualidade de vida, assim, estou confortável, estou relaxado. Não, é saúde física. Então, o respeito... E outra coisa, eu não gostaria de usar uma roupa que eu não goste. Que não goste. Sabe? Eu sempre... é tudo, comer uma comida que você não gosta, ver um filme que você não gosta. Ano passado, a gente atendeu um cliente de uma multinacional e ele é europeu, né? E ele trouxe algumas coisas para a gente. Não, mas tem que ser assim, porque falaram que tem que ser assim. Aí eu falei com ele, ok, você vai trabalhar de terno e gravata? Você gosta? Se sente confortável? Ele é um cara super despojado, super arrojado. Ele falou, não, eu gosto desse tipo de roupa aqui. Eu falei, então, o que você está tentando me pedir para fazer para você é te colocar dentro de um terno e gravata. Isso não é você. Então, esse respeito à personalidade do cliente, à história de vida dele, à cultura dele, a gente tem que ter muito sério. Tem que ter, porque, inclusive, você sabe que tem essa coisa da saúde e tal. Uma época eu fui chamada pelo Hospital Vita para fazer exposições na entrada, ali no hall de entrada. Nesse aqui que tem na Ângelo Sampaio. Sim, que bacana isso. Foram anos que eu fiz isso. O superintendente, na época do hospital, ele era super jovem, gostava de fotografia e tal. E ele me chamou e falou, Zilda, eu quero fazer uma coisa aqui que eu sei que dá certo, tem muita gente, tem pessoas falando, que é pôr arte no hospital para melhorar toda a saúde, inclusive dos acompanhantes. Porque era um lugar em que os pacientes,
até não viam. Depois a gente passou a pôr lá para dentro também. Mas era na entrada, assim, então, tinha um espaço ali, a gente fazia até vernissagem no hall do hospital. E daí eu fui fazendo as exposições, a gente começou com artistas super bacanas, depois eu fui fazendo artistas jovens, artistas novos, para dar oportunidade para expor e tal. Era tão bacana, daí quando eles contavam, você não tem ideia, as pessoas que vêm aqui, acompanhante, a pessoa vai, traz o doente, o parente e tal, o doente entra, né, vai para internamento, e o outro fica sentado aqui. E eles ficam aqui olhando, e eles ficam calmos. Então, essa coisa, tinha um estudo todo de que em hospitais era importante ter obras de arte para o cliente, e coisas, inclusive, boas de olhar. Tinha que ser coisas calmas. Agradáveis. Assim, agradáveis, para você não trazer coisas, não trazer uma sensação muito forte. Mas, olha, foi tão gostoso fazer isso. Que legal. Eu pintei por muito tempo, né? Eu já te falei isso. E eu já dei aula de arte e de pintura também. Quando eu morava em Videira, eu dava aula para umas crianças da APAE, porque existem, de fato, estudos que mostram que a cor, mexer com plasticidade, tudo isso, o quanto isso trabalha em você, é impressionante. E por muito tempo eu também fiz exposição até em banco, Zilda, porque os gerentes diziam quanto isso melhorava o humor dos funcionários, as pessoas que entravam no banco, eles conseguiam captar mais clientes, porque as pessoas paravam ali e ficavam num estado de graça, assim, felizes, eles ficavam mais receptivos. Então, é muito impressionante esse poder que a arte tem, né, sobre as pessoas. Você sabe que eu fiz, fui até criticada por algumas pessoas desde o começo. Eu sempre falava assim, eu vou levar a arte para fora das paredes da galeria. Eu fiz exposições no McDonald's aqui do Batel, muito tempo que os donos eram meus amigos, pediram. Também, tudo com essa coisa de pôr artistas novos, dar uma oportunidade para uma primeira exposição, para uma coisa assim. Fiz em shoppings, Shopping Miller foi o primeiro. Mas eu fiz em tanto lugar, hospital, mas muito, muito em restaurante. Eu ia mesmo, a pessoa falava, mas vai pôr, vou. Por que a pessoa tem que entrar na galeria para ver a arte? Tem que estar perto. E se a gente não puser coisa boa, não vão pôr qualquer coisa. Então, eu vou e ponho coisa que preste para a pessoa ficar mais feliz. Você falando disso, eu lembro de quando eu fiz História da Arte, que um professor comentou que o brasileiro, em especial, tem bloqueio com relação à arte, porque isso vem desde o período colonial, de que para a gente era dito que quem era culto eram os filhos dos portugueses ou filhos de nobres que iam estudar na Europa. E quem ficava no Brasil não entendia nada. Então, e eu vejo muito isso com as pessoas, e vejo também assim com descaso que muitas pessoas fazem com o artesanato. O nosso artesanato lá fora é super valorizado, riquíssimo. As pessoas pagam muito para ter o nosso artesanato lá, e a gente aqui no Brasil não valoriza, a gente acha que é coisa de qualquer pessoa. Principalmente aqui no Sul, né? Aqui mais do que no Nordeste. Então, quanto dessa cultura ainda está em nós, de achar que a gente não entende, que a gente não merece, que a gente não... Essa coisa europeia, né? É o europeu que sabe nada da nossa arte, entendemos nós. Eu adoro o artesanato brasileiro, acho assim maravilhoso, e acho de uma riqueza. E a gente uma realmente diversidade. O Brasil, eu falo que tem vários Brasis dentro de um Brasil. A gente é muito diverso, é uma cultura riquíssima e que a gente às vezes ignora. E a gente precisa. Eu acho que está mudando, Lu. Eu acho que, sabe, ultimamente, nos últimos tempos, tem tido muita valorização de arte que é, vamos dizer, off-Broadway, assim. Sim. Muita gente nova, arte indígena, arte, sabe, várias de várias comunidades do Nordeste, do Sertão, tudo tem tido muita valorização. Está mudando. Na nossa área, a gente está vendo cada vez mais móveis, luminárias. Sim, cestaria. Nossa. Cestaria está assim, aumentou um monte, explodindo. Eu acho que o design brasileiro
É maravilhoso, né? É uma coisa assim. É só a gente ver a quantidade de pessoas que teve em Milão esse ano, Sim. né? O Brasil Não, está e a explodindo lá quantidade. O fora. Brasil tá na Tá, moda mesmo, vamos dizer. tá. Espero que não seja na moda, porque daí cai de moda. Não, o É, Brasil mas vai para está ficar. sendo assim, É, em toda, na moda também, né? Na moda eu tudo. tenho visto coisas assim de valorização do Brasil. E os nossos artistas, pelo amor de Deus, você começa. Outro dia eu fui fazer uma relação de todos os artistas top, assim, Tops. que estão sendo expostos em grandes museus, em grandes instituições do mundo. Eu não consegui terminar e eu não conseguia uma pessoa que me ajudasse a fazer a relação. Não, Zilda, mas tem mais aquele que está na Fundação Cartier. É mesmo. Tem aquela que está não sei aonde, tem outra que está no MoMA, tem outra. É, Os brasileiros estão estão, sabe? explodindo. Mas são artistas que têm uma linguagem muito própria e que defendem, que falam de Brasil. Porque não adianta Exatamente. você falar da Europa e achar que a Europa vai olhar para nós. Não vai. Nós Tem só que ser- seremos olhados Se a quando gente nós falar da gente mostrarmos o mesmo. que é nosso. Que é o que eu acho que todo artista bom tem que pôr o que está dentro dele, senão não Tem que ser adianta. autêntico, Tem que né? ser autêntico, senão tem não como, conta. tem como. Se você fizer cópia, tá É uma fora. coisa que eu brigo muito, assim, né? Que às vezes vem os artistas, tem um artista assim que está fazendo tal coisa. Eu olho e falo, não, tá legal, parabéns, que bom, tá. Não, mas você não acha legal? Mas é igual a outros. Tem 1000 pessoas fazendo isso. Né? Então, é bacana, acho lindo que a pessoa se expresse, que ela vá, faça. Mas não pode querer achar que o mundo tem que achar aquilo lindo. Porque a Isso pessoa mesmo. tem que pôr o que está dentro dela e não olhar para fora. Então, é bacana isso que você está falando, que eu estou lembrando a primeira vez que eu tive no MoMA, em Nova York, e que toda vez que eu viajo, procuro algum local, algum museu, alguma galeria para poder explorar bem. E aí eu fui fazer pesquisa e eu vi que tinha o Elliot Sica lá, que é um artista que é muito pouco falado no Brasil. Eu acho que ele foi disruptivo na época Maravilhoso. dele. Tem no Iotim também, né? Sim, extremamente contemporâneo ele, né? Mas um cara assim de uma força incrível. Então eu acho Não, isso. ele é maravilhoso. Tem na Tate Modern também, lá em Em Londres. Londres também. Ele está em várias coleções, né? Ele, Lígia Papo, Lígia Clark. Ah, Lígia Tem uma Clark é são fantástico. assim, esse povo é internacionalmente reconhecido mesmo. Assim como vários outros, Cildo Meirelles, tem muitos que são assim. Mas a gente no Brasil tem que perceber que não, no meio artístico isso tudo é muito falado, isso, mas precisa chegar mais nas pessoas em geral, sabe? Para que elas vejam que não é só a nossa música, não é, as artes visuais estão num patamar muito alto. Exatamente. E esse, inclusive, é uma das propostas do nosso podcast, fazer com que esse conhecimento chegue ao maior número de pessoas muito possível. legal Porque eu fico muito impactada. Há um tempo atrás, a gente esteve na Bélgica com um casal amigo nosso, e ele é belga, e a gente foi visitar uma igreja em Antuérpia que tem uma obra gigantesca do Rubens. E sei lá, é a milésima vez que esse casal vai para essa igreja, mas toda vez que eles vão, eles fazem 1000 perguntas para o guia. Sabe aquela curiosidade, aquela coisa? E eu falava assim, gente, a gente precisa desenvolver isso nas pessoas. Elas têm que entender que é muito, muito além de feio e bonito, de certo e errado. A gente tem que entender a história que está por trás. E eu sou uma fã de arte, eu adoro, mas eu acho que a gente precisa levar isso para mais pessoas. As pessoas precisam olhar para os locais onde elas estão e explorar os locais, né? Tirar um pouco esse rótulo de marca, tipo assim, é Picasso, eles são fantásticos, mas e o artista que está do meu lado? Sim. E o artista, Curitiba tem artistas Tem ótimos que estão começando. E nós temos um museu Oscar Niemeyer, né? Que é fantástico, E um museu né? de arte, o MAC, Museu de Arte Contemporânea, tem outros, mas o MON é um museu internacional. Sem dúvida. Ele está sempre, você pode ir lá todo mês, você vai ver coisas novas, vai ver altíssimo nível curadoria de arte. maravilhosa. Maravilhosa. Então, só ter a possibilidade. Eu acho que Curitiba você pode dividir em duas, antes do MON e depois do MON. É outra coisa. Vem gente do mundo inteiro para visitar o MON. E a gente fica pensando assim, mas o brasileiro não vai. Vai. Quarta-feira, às quartas-feiras é de graça, o MON. Não dá nem para chegar lá perto. O estacionamento lota, também tem os ônibus das escolas que vão. A fila é tão grande. Em janeiro, agora, teve um dia que eu tentei entrar no MON numa quarta-feira,
É dificílimo, porque tinha, sabe quantas pessoas visitam num dia? 5.000, em torno de Nossa, 5.000 bacana. aqui em Curitiba. Então não dá para você dizer brasileiro não gosta. Brasileiro gosta, brasileiro quer. As exposições que tem em São Paulo, no MASP e tal, é uma loucura. Nós já chegamos até a exposição mais visitada do ano no mundo, em número de pessoas aqui lá em São Paulo. Então é uma coisa assim que, sabe, a pessoa gosta, tem que oferecer. E o que eu acho que falta muito é essa acessibilidade da informação, não só de ir ao museu, mas, por exemplo, na galeria eu faço muita visita guiada. Toda a exposição que a gente faz tem visita guiada. A gente vai, o artista vai falar, o curador vai falar, eu falo, a gente fala, para mostrar, aproximar as pessoas da obra, porque não é que você tem que explicar a obra, essa coisa de você tem que olhar, entender, gostar. Não, se você souber mais sobre ela, é muito melhor. Então, é um trabalho legal para a gente fazer, o de desmistificar a figura da galeria como sendo uma coisa Sim. inatingível e só... Porque eu vejo muito assim, as pessoas, quando a gente fala em colocar uma obra de arte, alguns clientes falam, mas isso é para quem tem muito dinheiro. E não sabe? E não é. Nossa, a gente tem obras... E outra, a gente facilita tudo que a gente puder e parcela em 10 vezes e começa daqui a 2 meses. Sabe, a gente faz todo o possível para que a pessoa tenha obras boas. E, inclusive, com os arquitetos, porque para o arquiteto ver o seu projeto pronto. Completo. Porque deve ser muito frustrante você idealizar um projeto, começar a fazer, aí chega no fim e não termina. E ou fica entra qualquer coisa. Ou depois a pessoa põe uma obra que não tinha nada a ver com o conceito, né? Então, eu acho que tudo isso a gente se esforça muito para fazer dar certo. Isso para a gente aqui no escritório é muito importante, porque a gente trabalha com neurociência associada. Então, a gente é meio psicólogo também. A gente começa entendendo o cliente, entendendo o que ele precisa, e aí a gente projeta alguma coisa que vai atender a ele. Está todo o ambiente perfeito e tal, mas de repente ele coloca uma obra de arte que não tem nada a ver e ele fica irritado no ambiente, ele acha que é o projeto, aí a gente vai lá, tira a obra fora. A gente teve um exemplo recente agora lá naquele apartamento de Balneário, né, que vocês mandaram até mais quadros para a gente testar, e na hora que eu tirava foto e mostrava para a cliente, olha como esse fica melhor, esse vai te trazer mais paz, vai te lembrar mais o mar, é mais relaxante. Ela ficou com ele na hora, né? Porque ela entendeu o que era que a gente estava passando. Isso é muito verdadeiro. Uma vez eu tive uma obra na minha casa, na época dos consórcios, bem lá atrás, que era de um artista que eu amava. Cada mês a gente tinha as obras que ia sortear no consórcio, tal, e veio uma obra preta. Daí nós pusemos assim, só para não ficar no chão, né? Pendura. Fiquei uma semana com aquela obra passando mal. Eu olhava para o meu irmão e falava, alguma coisa está esquisita aqui, não sei o que. Tirei da parede a obra. Foi outra coisa. E você sabe que eu pensei, bom, se ninguém quiser no sorteio, tal, a gente troca com o artista, porque a pessoa que ganhou, depois eu encontrei com ela, anos eu encontrava, ela falava assim, eu amo aquele meu quadro preto. Isso. Então você vê, não é o quadro. Não é o quadro. Sou eu. É a tua percepção. E ela ficou felicíssima, ficava em alto destaque aquele quadro. Eu fui na casa depois. Então, é a gente em relação à obra. Isso. É uma coisa emocional. E o que ela te toca no momento. Né? E como também pode acontecer de você, numa época, adorar uma obra, anos depois você olha e fala assim, putz, não tem mais nada a ver comigo. A gente muda. Com certeza. Então, o entorno também pode mudar. Né? Com certeza. Zilda, eu queria fazer um joguinho rápido com você. Vou te fazer umas perguntas, quero que você me responda em uma palavra. Pode ser? Então, vamos lá. A verdadeira arte é, antes de tudo... Verdadeira, honesta, okay. Autêntica. Autêntica, gosto. Uma obra inesquecível sempre deixa no observador... Uma emoção. Ótimo. Colecionar a arte exige principalmente... Informação. O que distingue um espaço com a arte de um espaço apenas decorado? Alma. Uma coleção verdadeiramente relevante precisa de... Verdadeiramente relevante. Relevante para a pessoa ou relevante como coleção? São Pode duas ser coisas. Os dois. Os dois?
Para a pessoa, acho que precisa ter obras que toquem a pessoa, que sejam honestas. Para coleção relevante como coleção, daí você tem que pensar numa forma de investimento. Ok. Eu acho que são dois pensamentos Completamente diferentes. Ok. E para a gente finalizar o nosso podcast, tá uma delícia conversar. Adorei também. Mas eu queria te fazer uma pergunta. A gente está num mundo cada vez mais acelerado. Agora que está entrando, a IA está entrando com tudo. Parece que a gente está plugado no chat, em todas as coisas, e é cada vez mais acelerado. Como que você vê o papel da arte hoje e fazendo uma projeção para o futuro, daqui a 10 anos? Como é que você vê esse papel da arte na vida da gente? Eu acho cada vez mais importante. Acho importantíssimo para tudo. Considerando a arte como, inclusive, literatura, tudo. Sabe? Eu acho que ela tem a arte e os artistas têm uma coisa assim de enxergar antes da gente. Eu não me lembro quem que disse, muito tempo atrás, que o artista é a antena do mundo. E assim, o artista, às vezes, aponta o caminho para a gente. Então, eu acho que a arte é muito importante nisso, para a gente até entender. Muitas vezes você não entende o que está acontecendo no mundo, se vê um filme e fala, nossa, isso aqui tem... Estou entendendo, né? É tudo a ver. Então, eu acho que tem esse sentido de ajudar a decifrar para a gente um pouco dessa loucura toda, né? Também no sentido de você parar um pouco e introspecção mesmo, né? Introspecção, e você sair dessa loucurada que a gente vive, e todo mundo vive, e ter o seu refúgio. Por isso que a casa é importante que seja agradável, aconchegante, o espaço de trabalho, porque você precisa ter o seu momento de recolhimento e de ser você, porque a gente é muito misturado com o todo. E daqui a 10 anos, eu acho que vai ser maravilhoso, porque eu acho que as pessoas estão cada vez mais ligadas em arte, estão procurando. O design também me anima muito, porque eu ligo muito os dois. Também. E tudo, eu acho que vai ser melhor do que é hoje. Sabe que eu vejo que, só complementando o que você está falando, eu vejo que a gente está vendo uma nova geração que ela está mais ligada em qualidade de vida. Então, hoje você vê os jovens, eles se reúnem para correr, eles vão Fazem balada em café. Balada em café. Então, eu acho que está despertando uma consciência um pouco diferente. Eu acho. E muito interessante. Esse ano eu comecei a fazer aula de italiano. Eu quero aprender italiano de qualquer jeito. E a Giulia, ela fala muito que o italiano ele tem aquele momento de pausa, de você parar e apreciar as coisas. E eu vejo que a gente tem uma geração que está indo para isso, de pausa. Agora é um momento da gente curtir a natureza, agora é um momento da gente ir tomar um café, sabe? Ler um livro. Ler um livro. Gente, clubes de leitura estão explodindo. Nossa, eu adoro o meu. A gente participou do evento do Nômade, né? No final do ano. O meu é o da Nômade. O que foi aquele coisa, né? Fantástico. Então, e daí você vê que tem muita coisa linda acontecendo. Às vezes a gente olha para o mundo meio assim, porque guerra, porque não sei. Calma. Tem muita coisa bacana. Esse é um lado. A gente não precisa olhar para esse lado. Não. Isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Papo. Espero que todos tenham gostado. Foi uma delícia. A gente vai deixar depois os contatos, né, da Zilda, para quem quiser entrar em contato com a galeria. Apesar de que é bem fácil achar, né, bem tranquilo. Mas espero que vocês tenham gostado do podcast e que ele tenha sido bastante ilustrativo para vocês.